Fala galera, Lucas Cherubini aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo em Dubai. Hoje eu vou mostrar para vocês uma loja que eu achei completamente por acaso, a Emirates One. Ela fica em Dubai Downtown, ou seja, bem no centro de Dubai, mas eu nunca tinha ouvido falar. O que acontece? Ontem à noite eu vim jantar aqui no Dubai Mall, que fica bem aqui, pertinho do Burj Khalifa, que está aqui, ó, o maior prédio do mundo. E quando eu estava dando uma volta aqui pelo centro, eu olhei para essa sala comercial aqui e vi o relance do Bugatti. Não acreditei, cara. Eu tive que parar para ver do que se tratava, mas eu não estava pronto, porque eu encontrei uma das lojas mais bonitas de Dubai, e não só um, como 3 Bugattis lá dentro. Ontem não deu tempo de filmar aqui pro YouTube, porque eu cheguei meia hora antes deles fecharem, mas hoje eu vou ser obrigado a voltar e gravar o showroom dos caras, que é espetacular. Se preparem que vocês vão ficar boca aberta. Galera, como eu falei pra vocês, a loja que a gente vai visitar hoje é a Emirates One. Essa loja aqui me pegou completamente surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar nela. De verdade, como eu comentei, ontem eu saí pra jantar aqui em Dubai, tô em Dubai Downtown, olha só. Na verdade, fui jantar no shopping que fica ali, bem do lado do Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Olha a altura do bicho. Aí tava passeando aqui pro Downtown quando eu me deparo com essa loja aqui. A princípio não parecia muita coisa, né? Mas quando eu cheguei perto, eu dei de cara com mais um Divo. Olha só. E vai por mim. Isso é o de menos que tem aqui dentro. Quer dizer, é o de menos não, né? Não dá pra falar que um Bugatti é o de menos, mas tem muito mais coisa. Porque dá uma olhada que espetáculo que é o showroom dos caras. Olha que negócio sensacional. A loja é pequenininha, como vocês podem observar, mas só tem coisa especial. Porque não é só aqui na frente, ela vai lá para trás e a gente se depara com mais alguns brinquedos muito especiais. Olha que espetáculo que é o showroom dos caras. Mas vamos começar lá na frente. Cara, como é que eu não conhecia essa loja? Eu nunca ouvi falar. Dei uma pesquisada neles agora. Acho que elas devem ser mesmo recente, porque o Instagram deles ainda é pequeno, mesmo tendo esse estoque incrível. E não achei nem um site, então deve ser uma loja meio nova. Ainda assim, os caras estão com um estoque sinistro. Olha esse visual, cara. Olha a qualidade do piso. Cara, que animal. Olha isso. A gente começa aqui no canto com uma SF90, olha só, um monstro de 1000 cavalos. E essa unidade tem o opcional do Aceto Fiorano, que é um opcional de redução de peso. A gente já consegue perceber pela Ducktail. E a maioria das SF90 que a gente encontrou aqui em Dubai tem esse opcional. Ele adiciona vários detalhes em fibra de carbono, como vocês estão vendo aqui pela Ducktail, além de escape de titânio e molas também de titânio. Olha só. E essa tem a livery opcional, que é essa que adiciona essa flecha aqui na frente. Isso aqui só dá para equipar esse visual se tiver o opcional do Aceto Fiorano. Se não tiver o opcional do Aceto Fiorano, não dá para colocar. Além disso, tem os bancos concha em fibra de carbono. Ou seja, esse aqui é o famoso tudo que dá. Massa, né? A gente vai para um dele de respeito aqui, uma Range Rover. Outro Bentley, olha só, também delizão de respeito. Mais uma Land. G-Zona, olha o tamanho dessa G, essa aqui é uma G com kit da Brabus. Como eu falei para vocês várias vezes, não basta ter uma G aqui em Dubai, né? O cara tem que procurar mais um jeito de chamar a atenção, porque G aqui é como série 3. Acho que a gente chegou nessa analogia que é melhor, né? É como ter umas 320, ter uma G aqui em Dubai. Mas olha que massa que tá essa no branco, com os detalhes em fibra de carbono do kit da Brabus. Eu gosto bastante do kit da Brabus, porque ele modifica o carro, mas ele não é tão cheguei quando o Mansory, por exemplo. Fica bonito, né? Olha só. Esse aqui é um Brabus 800, então provavelmente, se ele também tiver a preparação do motor, a gente está falando de um carro de 800 cavalos. V8 biturbo de 800 cavalos. Porque, eu não sei por aqui, mas no Brasil é comum a gente ter o pessoal colocando só o kit estético da Brabus e não fazendo a reprogramação deles. Aqui em Dubai, imagina que os caras devem fazer tudo. A gente vai para mais um Divo, acredite ou não, o 6º Divo que a gente está encontrando nessa viagem,
de 40 que foram produzidos. Acredita nisso, cara? A gente tem 40 Bugatti Divo no mundo e 6 a gente já viu nessa viagem. E eu garanto que esse aqui não vai ser o último, porque nesse showroom tem mais uma unidade. Ou seja, dos 40, a gente vai ver 7 nessa viagem. Acredita nisso? Lembrando, o Divo é baseado no Chiron, mas a Bugatti diz que essa plataforma é levada ao máximo para fazer curva. Por isso eles focaram em downforce, por isso vocês estão vendo, olha só, esse body kit agressivo. Eu não vou dizer que é a versão semipista do Chiron, porque a versão semipista do Chiron está na outra sala. Isso aqui é um outro carro. É outro carro, mas a plataforma é a mesma do Chiron. Isso é muito remanescente do fato de o CEO da Bugatti agora ser o antigo CEO da Lamborghini, né? Então ele adora esse tipo de carro especial, feito em números limitadíssimos e sempre focado no visual, mas nesse caso aqui também em performance. Mas falando do visual, a gente tem uma frente bem agressiva, olha só. Pode ver que a grade dianteira tradicional da Bugatti no Divo é grandona. Olha que massa os detalhes das aletas, elas vão abrir e fechar conforme a necessidade. O símbolo da Bugatti, a fibra de carbono azul, contrastando com o corpo do carro, nesse azul claro fosco. Olha que massa o contraste do azul claro com a fibra de carbono azul. Bonito, né? Até o design do farol do carro é uma obra de arte, olha só. Eu gosto que ele é agressivo, violento, ainda assim é um carro muito bonito. A gente tem saídas de ar por aqui, em fibra de carbono com a pontinha no azul. No azul aqui é um azul brilhante, né? No azul brilhante. As rodas também em azul, com a frente diamantada, olha que legal. Mesma cor das pinças, olha que massa essas rodas no detalhe. A gente sai com mais fibra de carbono azul, a bandeira da França, também no retrovisor e no teto. E o detalhe do teto é legal que a fibra de carbono começa pequena e vai se expandindo e segue inclusive pela barbatana, olha só. Só com o azulzinho na ponta. Massa, né? E engraçado que o azul da barbatana também é brilhante, enquanto a gente tem um azul fosco no resto. A gente tem asa gigante também em fibra de carbono azul, olha só. E aqui o W16, 16 cilindros de 1.500 cavalos. Tá bom para vocês? O monstro de 1.500 cavalos focado para a pista. O visual traseiro dele também é espetacular, né? Acho muito legal o detalhe da sinaleira, porque sim, aqui é a sinaleira, velho. Parece uma obra de arte, né? Mas sim, é a sinaleira. O escape, olha só, também. E essa traseira toda no azul fosco. Mas, mano, o que é esse carro nesses tons de azul? Olha o contraste do azul fosco com a fibra de carbono azul. As rodas mesmo, para mim, foi um detalhe matador. A gente tem aqui na lateral a designação do modelo, Divo. Olha isso, a Bugatti sempre coloca nessa posição. O interior, duas cores, metade dele é um jeito e o outro é o inverso. No caso, a gente tem azul com branco aqui e desse lado branco com os detalhes em azul. Todos os Divos são assim, meio a meio o interior. Vocês vão notar na outra unidade que está aqui na loja, porque tem 2 Divos aqui, eu não consigo aceitar isso. Vamos ver que é a mesma coisa. Mas aí, que carro impressionante, né? Esse é um carro que não cansa de me impressionar. O 16º Bugatti dessa viagem, acredite ou não, e o 6º Divo, mas não por muito tempo, que logo logo a gente vai encontrar o 7º, porque ele está lá na outra sala. Seguindo, a gente vai para uma SF90, aqui no preto, olha só, com a livery do Aceto Fiorano e as rodinhas no prata. Bonito spec, a gente tem uma bem parecida no Brasil. A gente vai para um carro raríssimo e uma das minhas Mercedes favoritas, se não a minha Mercedes favorita, uma 300 SL. Isso aqui também é um daqueles clássicos que valem fortunas. Dificilmente a gente vê um carro desse numa loja porque eles costumam ser vendidos em leilão. Mas dá uma olhada o que é. Esse aqui é a asa de gaivota original. É por causa dela que a SLS valoriza tanto hoje em dia, porque a Mercedes só usa essas portas em projetos muito especiais, como a 300 SL e a SLS. Mas olha que visual incrível que fica ela
com a asa de gaivota assim, levantada. É ou não é? Espetáculo. Eu gosto que a asa de gaivota é um pouquinho menor do que a gente tem na SLS, porque ela tem essa lombadinha aqui para subir. Essa unidade eu gostei bastante, ela está um spec exterior bem clássico, no prata, né? Quando a gente pensa em SL, normalmente pensa no prata, mas o interior dela eu achei muito, muito chamativo. Olha só, a gente tem um interior vermelho, como vocês podem observar, com esse padrão nos bancos. Eu gosto bastante desse tipo de coisa porque eu sou porscheiro, né? Então eu sempre lembro da pepita que a Porsche gosta de colocar no interior, que é um padrão não tão parecido, mas nesse estilo que tem como opcional nos Porsches. Em alguns Porsches, infelizmente não tem em todos, eu acho que deveria ter. Também lembro do xadrez do Golf GTI. É meio ruim falar de Golf GTI falando de 300 SL, mas é verdade. São padrões que eu gosto bastante, acho que combina com esses carros mais clássicos. E olha o detalhe das malas aqui atrás. Quem disse que a SL não é usável? Olha aí as malas por aqui. O interior todo couro, olha o acabamento branco do volante, que espetacular. Todo branco, olha do painel. Que negócio espetacular, meu amigo. Câmbiozinho manual de 4 velocidades. Olha onde fica o freio de mão. Muito, muito legal, porque, como eu falei para vocês no vídeo que eu gravei na Classics, na Mini Classics, é um tipo de carro que a gente não espera encontrar aqui em Dubai. A gente espera mais encontrar os hypercars, os carros mais modernos, né? Então, quando eu encontro um clássico assim, eu fico de cara, não tem como. Olha o detalhe do alto-falante aqui na lateral. Mas fala sério, meu amigo, que visual matador. Um dos carros mais bonitos já feito. Quem não concorda é maluco. E do lado a gente vai para um monstro semipista. 765 LT Spider. Uma de 765 foram produzidas, 765 na versão Coupé, 765 na versão Spider. E o nome também indica a potência do motor, já dei essa dica para vocês, né? McLaren, via de regra, V8 biturbo, como o nome é 765, a gente tem 765 cavalos. Num belíssimo tom de verde, todos os opcionais em fibra de carbono, não esperava diferente de um carro em Dubai. Olha só, incluindo esse detalhe em fibra, as portas de bilionário aqui levantadas e o interior também muito espetacular, full alcântara com os detalhes em fibra de carbono. A plaquinha 765 LT, olha aí, deixa eu ver se eu consigo ver o número dela da série. Ela é 482 de 765, como eu comentei com vocês. Bonita, né? A traseira, sempre gosto bastante da traseira da 765 LT, bem vazada, com as quatro saídas de escape e o difusor bem agressivo. Aquele difusor que dá para ver as entranhas do carro, olha só. Isso é carro quase de corrida, né? Não tem como. Mas isso aí tá visto a primeira sala aqui da Emirates One. Só isso aqui já dava um estoque sinistro, né? Mas a gente segue e encontra muito mais coisa lá no fundo. Seguindo para a parte traseira do showroom agora, a gente se depara de cara com uma Huracan STO. Olha só a versão semipista da Huracan tração traseira, porque se vocês bem lembram, esse carro aqui joga potências para as rodas de trás e é um V10 aspirado. 640 cavalos. Mas, meu amigo, o principal dessa unidade aqui tem que ser essa pintura. Olha o que é esse tom de dourado. Olha de perto, quando a luz bate. A Lamborghini é uma das poucas marcas que acerta no dourado. Ela sabe fazer. Olha no detalhe, olha a pigmentação. Cara, que negócio espetacular. E contrastando aqui com os detalhes em vermelho por toda a carroceria. E, é claro, fibra de carbono, né? Afinal, a versão semipista é fibra para todo o lado. A gente tem o difusor dianteiro em fibra, mais exposto aqui com a escrita STO, que significa Super Troféu Homologato. É como se fosse uma versão de homologação da Huracan Super Troféu. Não é exatamente isso, mas eles fazem isso meio para conversar com essa história, né? Que antigamente era muito comum, quando a gente tinha um carro de corrida, a gente ter uma versão de homologação para a rua. Era preciso fazer isso, na verdade. Hoje em dia não precisa mais. Ainda assim, eles prestam homenagem a essa história falando STO, Super Troféu Homologato.
e a bandeirinha da Itália. Olha que massa. As rodas de cubo rápido, é claro, os freios de cerâmica, mais detalhe em fibra de carbono, retrovisor aqui no preto fosco, o roof scoop, que eu acho sempre visual incrível nos esportivos, também com fibra, e a barbatana também em fibra de carbono, além da asa traseira gigante. Mas dá uma olhada no que é o visual traseiro dessa STO aqui no dourado. Que cor espetacular, hein? Fala sério. Acho que uma das mais bonitas que eu já vi, com certeza. Dela a gente vai para mais F90, aqui no vermelho bem diferente que a gente está acostumado a ver na Ferrari, um pouco mais escuro, um pouco mais fechado, ainda assim um monstro de 1000 cavalos. Engraçado que mesmo indo para uma cor tão elegante, que é esse vermelho mais fechado, o cara ainda configurou os bancos concha. Normalmente quando eu vejo um spec assim mais classudo, eu imagino que ela vai ser numa pegada mais conforto, mas não é o caso. Mesmo indo para essa cor com classe, o cara colocou inclusive o opcional do aceto fiorano, como a gente pode perceber, já ensinei vocês pela Ducktail. Eu acho que a gente encontrou, cara, deve ter encontrado, sei lá, umas 30 SF90 nessa viagem, e umas 2 ou 3 só não tinha aceto fiorano. A maioria vinha com esse opcional, que é caríssimo, então mundo afora é difícil de ver. Aqui em Dubai é outro mundo, né? Não dá para comparar Dubai com o mundo afora. Daí a gente vai para as 3 estrelas do showroom junto com o Bugatti que está lá na frente. Olha que cena. 2 bug, a gente adiciona mais 2 bug à nossa conta. Agora são 16 Bugattis vistos nessa viagem. 2 deles só apareceram lá no Instagram, tá? Porque foram fotos que eu tirei da concessionária da Bugatti que não pode gravar lá dentro. Mas vocês viram então aqui no YouTube 14. Mas no total da viagem foram 16. Quem me acompanha no Instagram viu os 16 Bugattis. Os 2 que não apareceram por aqui, vou colocar a foto agora, são 2 Chiron. Assim como é esse aqui. Só que esse aqui é uma versão do carro que a gente ainda não tinha visto. Que eu estou falando de um Chiron Pure Sport. Para mim, de longe, é a minha versão favorita do carro, porque isso é de verdade um Chiron semipista. Será que isso faz algum sentido? Até faz por causa do Divo, né? Que o Divo meio que pegou essa ideia aqui e levou ao extremo. Ainda assim, quando esse carro foi lançado, para mim foi espetacular. O melhor dos Chirons, porque o Chiron sempre foi aquela história, um hypercar, mas um hypercar luxuoso, um hypercar que o cara pode usar em diversas situações sem problema nenhum, mesmo tendo 1.500 cavalos. É para ser tipo um esportivo de luxo. Não é o caso desse aqui. Esse aqui foi feito para ser um destruidor de pistas mundo afora. E essa unidade é bem especial porque ela é a única Pure Sport, segundo o vendedor me falou aqui, nessa cor, nesse tom de cinza. Aliás, a gente só tem mais um Chiron nessa cor, que é esse que está na foto ali, ó. Tá vendo? Só que esse ali dificilmente a gente vai ver. Então, de verdade, um dos únicos nessa cor, sendo o único versão Pure Sport nessa cor. Legal, né, cara? É sempre legal esses detalhes porque a gente faz de tudo para os carros ficarem cada vez mais especiais, né? A gente pega um Chiron que é um de 500, joga em cima uma versão mais focada para a pista, Pure Sport, e ainda numa cor única. Ou seja, o carro de verdade é único. Mas olhando pela carroceria, como ele é um carro focado para uso na pista, semipista, a gente tem o lip dianteiro bem mais agressivo, olha aí, em fibra de carbono, com as entradas de ar bem pronunciadas. O 16 aqui na frente, que eu acho um detalhe muito legal, que faz referência ao fato dele ser um W16, o símbolo da Bugatti, lá no detalhe. A gente segue com uma listinha em fibra de carbono pela carroceria, mais detalhes perto do retrovisor. Aqui uma saída de ar bem pronunciada, também em fibra. Acho bem legal o detalhe dessas rodas, que foram feitas realmente em função sobre forma, foram feitas realmente para extrair o máximo do potencial de pista desse carro. Então elas são mais fechadas, com os detalhes em fibra de carbono, olha aí, o bezinho vermelho no centro e o freio de cerâmica, é claro, não poderia ser diferente. A saia lateral também é mais agressiva quando comparado com o Chiron tradicional, mais detalhe em fibra no retrovisor. O teto também é fibra de carbono, ainda assim tem os 2 tetos solar, olha só. Isso aqui eu acho um detalhe bem legal, ele veio mais para frente na linha do Chiron,
No começo não era possível configurar, mais para frente da linha foi possível colocar esse teto não dá para dizer que é teto solar que não abre, né? Mas esse teto de vidro duplo. A gente segue com uma barbatana em fibra de carbono aqui também e a asa traseira gigante. Afinal, carro focado para uso na pista. Eu acho o formato dessa asa bem interessante, porque ela parece estar o contrário do que a gente está acostumado a ver, né? Normalmente a gente pensaria em ver essa asa assim. Os caras colocaram desse jeito. Deve ter um motivo de engenharia que eu não entendo e não vou conseguir transmitir para vocês. Ainda assim, é espetacular, né? Ela toda em fibra de carbono, os detalhes em vermelho, a escrita Bugatti. Olha que massa. A gente também tem uma saída de ar bem pronunciada aqui embaixo. Tudo para resfriar o conjunto. Porque precisa, né? Afinal, a gente está falando de um W16, como vocês já sabem, a esse ponto, de 1.500 cavalos. Então, precisa ser resfriado. E o difusor traseiro também é muito, muito agressivo. Bem mais projetado para trás do que de um Chiron comum. Cara, chamar um Chiron de comum é loucura, né? Mas é isso. Olha só. Difusor. E o escapezão aqui embaixo. Realmente um escapezão, porque é gigante. Cara, que carro maravilhoso, olha só. De verdade, a minha versão favorita do Chiron. É a que eu mais gosto. E não achei que a gente fosse ver nessa viagem, tá? Sendo bem sincero. Olha o detalhe da parte superior pintada no cinza e a inferior com a fibra de carbono exposta. E a roda é realmente bem fechada. Também tem um motivo de engenharia para isso que eu de verdade não entendo tão bem assim. Mas se for olhar os carros que estão fazendo o tempo em Nürburgring, todos eles vêm com essa roda agora mais fechada. Visualmente não me agrada tanto, mas é isso aí. Tudo por performance. O Scup 2R, é claro. Aqui o detalhe a gente tem do nome do carro, Chiron Pure Sport, então sempre vem aqui qualquer versão. E não dá vontade de parar de filmar esse carro, que ele é simplesmente espetacular. Mas temos que seguir, porque do lado a gente tem vou deixar ela por último. Do lado a gente tem mais um Divo. Como eu disse, cara, 40 carros produzidos e nessas 1,5 que eu estou em Dubai, menos de 1,5, eu acho que não chegou a dar 1 semana ainda. Eu já vi 7 dos 40. Tá bom para vocês? Como isso é realidade? Como a gente encontrou tanto desses carros numa mesma cidade? A reunião de Hypercar por metro quadrado de Dubai é como nenhum outro local do mundo, com certeza, cara. Que loucura. Eu ainda não consigo me acostumar com isso. Mas a gente tem aqui mais um carro com o corpo todo em fibra de carbono exposta, dessa vez no azul. E mais unidade que está meio shades of blue, né? Vários tons de azul, assim como a da frente. Mas ele é meio que o inverso da que a gente tem lá na frente. A da frente é clarinha com os detalhes de fibra de carbono azul. Aqui é fibra de carbono azul com os detalhes clarinhos. Mas a gente também tem a frente super agressiva, esse azul clarinho, que ficou muito conectado com o Divo. O acabamento em fibra de carbono por toda a carroceria, ó, o detalhezinho azul. Só que essa faixa no meio ele manteve a fibra de carbono, então ficou fibra com fibra. Normalmente a gente tem um contraste aqui no meio e essa unidade não tem. Outro detalhe legal que a gente consegue observar daqui é que o interior ele é bicolor. Um lado dele é preto com os detalhes azul, outro lado é azul com os detalhes em preto. Em todos eles é assim, o que eu particularmente acho bem legal. Até por isso a maioria deles tem a parte externa também em azul por causa desse detalhe. Olha só. O detalhe da saída de ar é igual o que está lá na frente. Esse aqui optou pelas rodas toda no preto, com o centro azul. A bandeirinha da França é o clássico. A gente vai com o detalhe azul pela lateral. Essa entrada de ar bem agressiva. Olha onde é que é a maçaneta. Tem mais uma entrada de ar também bem agressiva por aqui. Na lateral o nome do carro, como é tradicional na Bugatti, o Divo. Tetinho fibra de carbono e a borboleta também só com o acabamento em azul. Olha só. Cara, essa visão traseira é de chorar. Acho que é a melhor visão do carro. O que vocês acham? Você gosta mais da frente ou de trás? Mas isso aí. 7 Bugattis Divo e 13. Já passou faz tempo de 13. 16
Bugattis em geral. 7 Divo, 16 Bugattis. Quase metade foi Divo. Que loucura, mind blowing. A gente vai daí para um carro que pode estar entre 2 Bugattis, né? Tem poucos carros que poderiam estar nessa posição, mas a LaFerrari com certeza é um deles. Ainda mais que a gente está falando de uma versão aperta do carro, ou seja, conversível, uma de 210 produzidas, e esse spec no preto, só com os detalhes em vermelho, para mim tá matador, porque isso é um clássico da versão aperta. Tem essas fitinhas que vão delimitando, como vocês podem ver, o design do carro. Traseira bem agressiva, com os dois, um farol de cada lado, 4 saídas de escape, fibra de carbono, e aqui o V12. O V12 que, como vocês sabem, trabalha junto com motores elétricos, porque a LaFerrari é um híbrido. Tanto que ela está aqui conectada na tomada, e é o tamanho do carregador da LaFerrari. Linda, né? Então tá preto com os detalhes em vermelho. E o design da LaFerrari é simplesmente espetacular, né? Não tem como. Olha só, eu gosto muito dessa faixinha no vermelho, mas aqui embaixo. E os retrovisores também são muito icônicos da LaF. Quando a gente pensa em LaF, lembra desses retrovisores em fibra de carbono. Que ela pode estar entre 2 Bugattis. Mas aí, o que vocês acharam do estoque da Emirates One? Essa é uma loja que eu não conhecia, não estava no meu radar, mas descobri sem querer. Como eu disse, estava indo jantar aqui em Dubai, quando passo pela frente e me deparo com esse showroom espetacular. Tanto pelo visual dele, pela localização, como pelos carros que estão aqui dentro. Porque, meu amigo, até aqui em Dubai, uma cena que nem essa não é todo dia. Não é todo dia. Mas é isso aí. Comenta pra mim o que acharam da Emirates One. Já virou para vocês uma das melhores lojas de Dubai? Sim ou não? Mas, cara, esse Chiron PureSport, para mim, é um dos pontos altos da viagem. Com certeza. Isso aí, galera. Visto esse showroom incrível da Emirates One, diz pra mim, qual que é o carro favorito? Vocês já sabem da pergunta clássica, né? Acho que pra mim, mesmo tendo 2 Divo aqui e uma LaFerrari, foi o Chiron PureSport, porque é um carro que eu não esperava encontrar e é a minha versão favorita do Chiron. Mas que surpresa foi essa loja, hein? Fala sério. Não esperava por essa. Mas foi muito bom conhecer, pessoal, recepção incrível do pessoal. Se vier para Dubai, vem ver, porque é mais fácil, né? Fica bem em downtown. Mesmo se você não vier para ver carro, vale a pena a visita. É isso aí, galera. Mais um vídeo do Dubai. Vem mais por aí. Se gostou, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como vai ser amanhã. Deixa comentários bacanas aqui embaixo. E até a próxima.